que nós vamos ler a palavra de Deus. Por isso que na igreja nós ficamos em pé, nós não falamos, então vamos manter esse princípio aqui. Ler a Bíblia é muito sagrado para nós cristãos, porque não é as palavras do homem, mas do próprio Deus. Então vamos ter reverência. Eu vou começar o primeiro verso, nós vamos começar até chegar ao fim, mas com respeito, que é a palavra de Deus. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiu um sete vacas formosas a descer gordas de carne. Bastava. E eis que subiu ao rio, pois era. Leia mais alto. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias em vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas para a praia do rio. E as barrigas de nada, de carne comiam as 7 vacas formosas. Então acordou Faraó. Depois dormiu o Senhor outra vez, e eis que estavam do mesmo pé 7 espigas cheias de mel. E eis que 7 espigas moídas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas moídas desmoronam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os sábios. E Faraó contou-lhes o sonho, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: dos meus pecados me livre hoje. Certa vez o faraó ficou irado com 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do nosso próprio sonho. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante de guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele deu a interpretação a cada um, segundo seu sonho. Como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. Isso para mim Mais alto, Samuel. e o meu estado, e ele fez ele voltar. 15. O faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há de interprete. Mas de te ouvir dizer, quando ouves um sonho, eu interpreto. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz para nós. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, quanto a beldade em toda a terra do Egito, e as entrava em seu rebanho, mas não se conhecia que houvesse lugar, porque o seu parecer era como um princípio.
Depois vi meu sonho, e eis que no mesmo pé subiam 7 espigas cheias de boas. Depois vi em meu sonho, eis que dele mesmo pé subiam 7 espigas cheias de Não, boas. você lê 23. Lê 23. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental andavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que interpretasse. Então disse José ao faraó: Sim, o sonho do faraó é um só. O que Deus há de fazer, ensinou o faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras. Serão 7 anos bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento. Lestes serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito ao faraó, e que Deus há de fazer, mostrou o faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fortuna em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fortuna será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra, o nome da terra, e haverá depois, o quanto será José. Alguém já ouviu falar de José da Bíblia? Todos nós. Ele era filho de quem? José, filho de Jacó. de Jacó. E José, o que José tinha de especial comparado aos seus irmãos? Ele era o favorito de Jacó, também. Outra coisa, ele era o mais novo. Outra coisa sobre José. Ganhava presentes. Por que os irmãos dele odiavam? Porque o pai dele gostava mais dele do que os filhos. Ok, muito bem. Muito bem. O pai deu uma roupa nova para ele e os irmãos ficaram com inveja. Vocês ficam também, às vezes, quando ganha. Quem aqui já ficou? Ou ganhar uma coisa e você não ganhou, fica um pouquinho com inveja. Acho que todos nós já ficamos. Não estou falando que você é invejoso, mas só estou falando que você ficou meio triste. Queria ganhar uma ajuda. A caçula ganhou. Porque quando nós somos mais velhos, os pais geralmente privilegiam os mais novos, né? Quer sempre dar atenção aos mais novos. Às vezes a moça é mais privilegiada do que os moços. Acontece isso assim. Não que você é invejoso, mas são coisas que acontecem. Mas o que José tinha de especial? Você se lembra? Ele sonhava. Ele sonhava. Ele tinha sonhos. E o primeiro sonho que José teve é que ele viu que ele estava em pé e 11 molhos, né, se chama, se curvava, se prostrava diante dele. Aqui está nos contos. 13. 3. Então ele sonhou, ele viu cada molho, imagine cada um de vocês como um molho, se prostrava diante do molho dele. Aí ele foi e contou para seus irmãos: eu sonhei que os vossos molhos, vão prestar atenção, vamos olhar para mim. Eu sonhei que meu molho, vocês
Não, os vossos irmãos se prostravam diante de mim. Aí os irmãos não gostaram. Por quê? Ele era o mais novo. Como que nós, os mais velhos, se prostrar diante de você? Aí passou. Só que aconteceu, ele teve o segundo sonho. E no segundo sonho ele viu o quê? O sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Então, quando ele contou este sonho novamente, a sua família, os irmãos ficaram irritados com ele. Esta é a segunda vez que você está sonhando e nós estamos se prostrando diante de ti. E não somente as 11 estrelas, mas o sol e a lua. Então o pai, que era Jacó, ele ficou também sem entender. Como assim eu, teu pai e a tua mãe se prostrar diante de ti? Então Jacó disse: ei, para com esses sonhos, você já está passando dos limites. Mas ele não tinha o que fazer. Será que você decide sonhar? Alguém já decidiu sonhar? Não, hoje eu vou sonhar viajando. Alguém já fez isso? Consegue? Tu consegue? Isso é uma coisa. Você consegue manipular teu sonho todo dia? Então, se você quiser hoje sonhar que é rico, você pode sonhar que é rico? Já viu isso? Eu achei que roubar Como? Como estava falando do Ezequiel, disse que ele é capaz de sonhar. Só que eu não sei como funciona. Quando eu sonho, eu já sei como funciona. Todo mundo sabe, mas estou dizendo de você. Propaganda falsa. Se eu quero sonhar alguma coisa, Então eu sonhava todo dia que era rico, então. Dá certo. Então, o sonho não vem de nós. Acontece sem a gente controlar. Mas Deus também fala através de sonho. Mas não significa que todo sonho é Deus que falou. Mas Deus também fala através de sonho. Então José começou a ter esses sonhos e os irmãos começaram a odiá-lo. Achavam que ele está querendo ser grande, ele é o mais novo. Então começou esse conflito. Mas até que um dia, quando o pai mandou os mais velhos cuidar das ovelhas, eles passaram alguns dias. Jacó disse: José, vem cá, vai trazer comida a teus filhos, pão aos teus irmãos que estão lá cuidando das ovelhas. E foi assim que José foi para encontrar seus irmãos. E quando ele estava indo no caminho, os irmãos dele viram ele de longe e disseram: olha o sonhador, olha aquele que quer se tornar maior do que todos nós. Então vamos acabar com o sonho dele hoje. Aí vocês conhecem a história. Eles decidiram: vamos matá-lo. E outro diz: não vamos matá-lo. É o nosso irmão, é a nossa sangue, nossa carne. Então decidiram jogar ele num buraco que estava ali. Ele foi jogado lá. E eles viram um grupo de vendedores que estavam indo para o Egito, comerciantes. Aí disseram: ao invés de matar nosso irmão, vamos prendê-lo. Vamos fazer ele desaparecer na nossa vista, para que este sonho jamais se cumpra. Foi assim que aconteceu. José foi vendido para os moabitas e eles levaram ele para o Egito. Mas eu não quero tanto falar tanto da história, porque isso não é assunto. Outro dia a gente vai conversar sobre isso. Mas eu quero falar sobre o sonho
e Faraó teve. E foi a nossa leitura. Eu creio que neste sonho de Faraó nós podemos tirar muitas lições importantes para a nossa vida. Alguém pode se lembrar do primeiro sonho de Faraó? Das moças. Qual foi o primeiro sonho? As vacas, as 7 vacas gordas. Ele viu as 7 vacas gordas que estavam fazendo o quê? No rio, comendo as 7 vacas gordas estavam bem no rio e comendo, mas depois surgiram 7 outras vacas magras, feias. E aquelas 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas. E Faraó disse que, mesmo depois daquelas 7 vacas gordas, feias, comeram aquelas 7 vacas gordas, elas não mudaram de aparência. Elas sempre feias, sempre magras. E qual foi o segundo sonho dos rapazes? 7 espigas de milho, boa, mas depois surgiram o quê? 7 outras espigas magras, feias, e comeram aquelas 7 espigas boas. E também a aparência delas não mudaram. Estavam da mesma maneira. Isso que fez Faraó se levantar. Você vê que quando ele se levantou assustado. Porque não tinha como entender como é que coisas boas, saudáveis, desapareceram pelas coisas feias, magras, e as vacas magras nem engordaram, nem ficaram fortes. E ele se levantou preocupado. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei que vocês nas vossas cozinhas, todos vocês sabem, que se botar uma maçã podre perto das boas maçãs, o que acontece? Será que as maçãs que são boas vão curar aquela maçã ruim? Será que acontece isso? Se você botar uma laranja podre perto daquelas que são boas, será que as maçãs boas vão conseguir suportar a maçã ruim? Laranja ruim? Então, o que nós sabemos, aqui a natureza nos ensina, que as coisas ruins corrompem, destruem as coisas boas. Vocês aqui estão falando com filhos de Deus. Amém? Amém. Vocês são filhos de Deus. Isto é uma lição que você deve carregar pelo resto da vossa vida. Vocês estão no colégio, vocês estão aqui na igreja, vocês estão no bairro,